Tudo bom, pessoal? Hoje eu vim falar aqui sobre a traição aos lanceiros negros na Revolução Farroupilha, no Rio Grande do Sul. Como foi que isso aconteceu? Estou aproveitando hoje o feriado de 20 de setembro para falar sobre isso. Já te peço aí, estou começando com o canal, então dá uma força, dá um like, compartilha, para as pessoas aprenderem sobre esta parte da história do Rio Grande do Sul. A história dos lanceiros negros foi o seguinte: o batalhão dos lanceiros negros foi formado durante a Revolução Farroupilha como uma forma de integrar, de ter mais homens para lutar do lado dos farroupilhas. Quem eram os farroupilhas? Eram os liberais exaltados, né? Aqueles lá que faziam parte durante a política do Império. Mas este período que nós estávamos vivendo, era o período regencial, quando o Dom Pedro I já tinha metido o pé para Portugal e o Dom Pedro II ainda era muito criança para assumir o trono. Estouraram várias revoltas no país e aqui no Rio Grande do Sul a que estourou foi a Revolução Farroupilha, Guerra dos Farrapos. Qual era a intenção da Guerra dos Farrapos? A razão foi pelo preço do charque, né, pelos impostos sobre o preço do charque. Mas a intenção era separatista, era separar o Rio Grande do Sul do restante do país, certo? Só que o que aconteceu? Em 1835 eles declararam, iniciaram a Revolução, né, a guerra, e em 1836 eles começaram a fazer o quê? A cooptar escravizados, óbvio que não deles, né, mas dos imperiais, para lutar ao lado dos republicanos e em troca foi oferecida a liberdade. Ó, quando essa guerra terminar, vocês vão receber liberdade, né? Então, gente, deixando claro, os escravizados que lutaram do lado dos republicanos lutaram pela sua liberdade, a tão prometida liberdade. Acontece que a guerra se estende por 10 anos, é a guerra mais longa do período regencial. Chega num momento em que os farrapos se dão conta de que não vão ter como vencer a guerra. E aí começa a ser tratado, né, ser feito conversas para se fazer um tratado entre o Império e os republicanos para terminar a guerra. Qual era o impedimento? O impedimento era: os farrapos haviam prometido liberdade para os negros que lutaram no batalhão dos lanceiros, né? E o Império estava exigindo o quê? Devolve eles, devolve para os senhores. Isso foi um ponto de divisão, inclusive, entre os farrapos, porque uma parte dizia assim: não, nós prometemos a liberdade. Né? E além de que nós prometemos a liberdade, existe aquele risco de agora eles estão armados, agora eles sabem lutar. Né? E se eles se revoltarem aqui dentro da província, nós vamos ter mais um problema. E existia aquele outro lado da parte dos farroupilhas dizendo: não, vamos devolver eles para o Império e problema do Império. Só que isso, gente, foi sendo um entrave para a assinatura desse tratado, né, que depois foi chamado de Paz de Ponte Verde. Como é que isso foi solucionado? Na noite de 14 de novembro, madrugada de 14 de novembro de 1844, no Cerro de Porongos, onde atualmente é Pinheiro Machado, lá aconteceu um ataque surpresa por parte do Exército Imperial, que era liderado pelo então Barão de Caxias, né? E o líder ali naquela batalha era o Moringue, né? O Francisco Pedro de Abreu, conhecido como Moringue. E o Moringue atacou o exército Farroupilha. Detalhe, apenas o acampamento dos negros, não atacou o acampamento dos brancos nem dos índios, né? Nem dos indígenas que estavam ali lutando. Apenas o acampamento dos negros. Centenas de lanceiros foram mortos e os que não foram mortos foram aprisionados, levados para o Império e escravizados em outras províncias. Linhas gerais. Março de 1845, os farroupilhas assinaram a Paz de Ponte Verde e acabou a guerra. Essas são as linhas gerais. Mas por que nós chamamos de traição de Porque existe um documento, existem vários fatores, mas o principal deles talvez seja esse, o documento, né? Essa carta trocada entre o Francisco Pedro de Abreu, o Moringue, né, e o Barão de Caxias, onde o Barão de Caxias diz para o Francisco Pedro de Abreu o seguinte: olha, conduz as tuas tropas por tal lado, porque já está combinado com Davi Canabarro, líder dos farroupilhas e comandante do Batalhão dos Lanceiros, que eles vão andar por outro lado, eles estarão sem o cartuchame, né, eles vão estar sem armas, estava tudo ali, dito. E a verdade é que foi assim, a situação foi essa, né? Naquela noite, o Davi Canabarro havia mandado retirar o cartuchame e deixou
o acampamento desarmado. E ele próprio não estava no acampamento, né? Ele não estava ali quando o ataque aconteceu. A recomendação do Barão de Caxias era: poupe o sangue brasileiro o máximo que puder. O sangue rio-grandense e o sangue indígena. Ou seja, estava muito claro: mata os negros, resolve o problema. O que aconteceu, pessoal, sobre esta carta? Esta carta ela é discutida se ela é verdadeira ou não. Mas existem vários outros fatores que levam a acreditar realmente numa traição. Primeiro e principal deles, Davi Canabarro, lá pelo dia 11 de novembro, ou seja, 3 dias antes, ele foi avisado de que as tropas do Moringa estavam perto do Cerro de Porongo. Ele foi avisado pela ninguém menos do que a irmã do General Neto, né? Da fazenda dela viu a tropa do Moringa ali perto, e ela mandou avisar o acampamento Farroupilha lá do Neto, e o Neto mandou o homem até o Davi Canabarro. E o Davi Canabarro teria dito assim: que tu viu o Moringa? Aí o homem disse: não, o Moringa a gente não viu, né? Mas as tropas dele estavam ali. Que isso, o Moringa sentindo a minha caatinga não chega nem perto daqui. Isso foi o que ele disse. E o fato é que eles foram atacados e os lanceiros foram totalmente traídos. Homens que lutaram pela sua liberdade. Então, eu trouxe aqui essa história. Quem tiver mais curiosidade, dá uma pesquisada, né? Tem excelentes livros sobre isso, tem material na internet. E eu recomendo. Me segue aqui no canal que eu vou trazendo mais situações da história que não costumam ser muito faladas. Por